Classificação 18+. Esta narrativa contém cenas íntimas descritas de maneira sugestiva. Para exibição em plataformas com restrições, recomende-se edição que preserve a emoção sem imagens explícitas. A chuva veio como se o céu desatasse um chicote. Primeiro foi apenas um rumor de nuvens sobre as serras. Depois, num único gesto, transformou o vale em um borrão cinzento, os eucaliptos dobrando-se ao vento como se pedissem clemência. Na estrada de barro que cortava a fazenda Santa Cruz, o mundo perdeu seus contornos e restou apenas o som, o tamborilar da água, o uivo das folhas, o bater das patas de Liberdade contra o solo encharcado. Isabela Vasconcelos sabia, com a convicção que herdara do pai, que ordens eram para ser obedecidas. A Casa Grande de Santa Cruz vivia sob o ritmo austero do coronel Augusto Vasconcelos, palavra como decreto, honra como alfândega que separava os que podiam dos que deviam curvar-se. Isabela crescera entre eborais e rendas, entre o piano do salão e as conversas medidas da mesa. Aos 22 anos, mostrava no porte a disciplina de uma família que se orgulhava de suas regras, mas havia nela um lume que não conhecia limites fáceis, impetuoso e privado, tão certo quanto a marca de nascença que escondia sob os vestidos caros. No dia em que a tempestade resolveu tomar conta da serra, o coronel dissera firme e com o bigode eriçado de costume: "Ninguém sai até que a chuva passe, nem animais, nem gente." Dona Eulália, a madrasta, murmurou sobre prudência e reputação. Os peões amontoaram as rédeas, apagaram o fogo do estábulo, e o capataz novo foi instruído a cuidar da guarda. Dante Moreira, homem de passos largos, fala curta e olhar que parecia sempre medir a distância entre o que sentia e o que mostrava. Dante chegara a Santa Cruz há poucas semanas, com um currículo de serviços bem falados nas redondezas. Havia sido capataz em fazendas menores, calvaduras de luta e cicatrizes que contavam, sem palavras, a dureza por detrás do seu domínio do gado. Tinha 31 anos, corpo talhado pela vida no campo, mãos que conheciam o couro e a dureza do trabalho. Trazia no rosto uma linha de sombra que as pessoas tomavam por severidade, mas que, em noites de menos vento, se suavizava com um riso curto. O coronel gostara do jeito dele. Prático, honesto e capaz de impor ordem, e havia-lhe posto confiança que ninguém na casa considerou subversiva. Dante era, aos olhos do mundo de Isabela, uma peça do mobiliário útil, firme, discreto, bem resolvido. E foi por essa distância que o desafio se apresentou, pequeno e agudo. Isabela, sabendo do risco que a chuva representava para uma égua excitada e para uma jovem acostumada a escapar para as serras quando o tédio apertava, decidiu contrariar a ordem como quem tira um brinco. Liberdade era mais que um animal. Era seu segredo e seu espelho, a única criatura que aceitava sua pressa e passava com ela por atalhos até onde o ar parecia mais livre. Na hora em que o vento começou a beijar o jardim com mãos frias, Isabela enfiou-se em um casaco grosso, calçou botas e pegou as rédeas. Não trancou a porta, nem dobrou o rosto para a madrasta. Saiu apenas, com a cabeça erguida e a certeza de que, por vezes, as leis dos homens não bastavam para conter o que o coração ordenava. O primeiro bloco da noite foi o pulmão da decisão. A imagem de Isabela sobre Libertad, a crina escura chicoteando atrás, o cheiro de couro e chuva misturados. O galope nas trilhas laterais, a sedução do terreno desconhecido, a serra aproximando-se como uma promessa. Mais adiante, quando as árvores engrossaram e a trilha estreitou, o vento passou a punir a pele sem pedir licença. Libertad, inquieta, relinchou. Isabela apertou os joelhos com força, e por um instante seu orgulho foi só um fio de vontade. Ela poderia voltar. Ela poderia ouvir a voz do pai, a ordem do homem que representava o mundo. E, no entanto, na impossibilidade silente entre o dever e a chama, ela escolheu seguir. Se quer saber como a ordem mudou tudo, fique comigo até o final. A tempestade mostrou o rosto sem aviso. Chuva grossa, como se o céu tivesse decidido despejar tudo de uma vez. Relâmpagos que recortavam a serra em linhas brancas, fazendo os olhos de Isabela brilharem de medo e algo mais. A trilha, que antes se perdia em folhas secas, tornou-se lama.
Liberdade escorregou, tentou recuperar a passada, e numa curva onde a terra cedeu, a égua perdeu o equilíbrio. O som do corpo contra o chão veio rápido, um vento de coisas quebrando, e Isabela viu, por um segundo de estranha nitidez, o céu invertido. O impacto a deixou tonta. A chuva, que há segundos antes fora companhia, trouxe com ela o frio cortante que entrava pelos ossos. A queda foi um sequestro do mundo a que estava acostumada. O dorso de Isabela queimou, não apenas pela violência do choque, mas por uma vergonha antiga, a sensação de estar exposta, de ter sido determinada por algo que não era ela mesma. Liberdade relinchou, presa, e a égua correu alguns passos, semi-cega no nevoeiro, antes que um peão assegurasse, chegada tardia e abadalhada. Quando Dante chegou, o cenário era quase irreal. Ele cavalgara com a prudência que sempre teve quando a pressa poderia matar, mas havia momentos em que a mão se movia antes do pensamento. Encontrou Isabela caída de lado, a blusa agarrada ao corpo pela chuva, um lenço de seda embebido na terra, o cabelo colado à face como um véu sujo. O sangue, que vinha discreto, manchava o tecido na altura do quadril. Seus olhos, antes altivos, agora buscavam um ponto vazio no além. Dante não era homem de muitas palavras para cenas que pediam ação. Agiu. Jogou a alforge para o chão, falou em voz baixa, não por brandura, mas para não acrescentar medo onde a vida já tremia. Fica quieta. Vou te tirar daqui. A sequência que se seguiu foi uma fascinação de pragmatismo. O capataz improvisou uma maca com as rédeas e alguns panos, arrastou Isabela entre raízes e pedras até um pequeno reentrar na pedra, uma caverna rasa, pouco mais que um buraco protegido por uma meia-lua de rocha. O som da chuva lá fora parecia aplaudir cada gesto. Dentro, o ar cheirava a terra e mato, umidade que escorria das paredes, calor onde o fogo foi forçado a pegar. Dante pegou um isqueiro de seu bolso, acendeu com mãos firmes e com lenha úmida raspada à pressa, fez as chamas ganharem vida. O calor golpeou o rosto de Isabela, que estremeceu com um misto de alívio e humilhação. A hipotermia não espera por protocolos sociais. O diagnóstico do capataz foi seco. Tremia nos próprios dentes, olhos atentos. Hipotermia. Preciso tirar a roupa molhada. Agora. Sua voz não tinha lugar para contestação. Soava mais como uma afirmação de ciência do que como uma ordem. Isabela, com o orgulho comprimido como papel molhado, ergueu os olhos. Naquele instante, ela viu diante de si não o homem que representava o mundo de fora, mas a versão brusca e necessária de alguém que podia salvá-la, mãos calejadas, olhar que não flertava com dó, apenas medição de possibilidades. Ela recuou, palavra presa pela vergonha. Não, não posso. Dante ergueu a mão, e o tom tornou-se ainda mais baixo. Você tem temperatura baixa demais. Se eu não tirar, você vai perder consciência. Não é hora de pudor. O embate foi simples e antigo. A necessidade de manter as aparências contra a urgência de permanecer viva. Isabela respirou com dificuldade, as mãos tremendo. Podia ouvir, como num eco distante, a voz do pai. As consequências se algum rumor se espalhasse. E, parado ao lado dela, havia Dante, que em poucos minutos havia reduzido a complexidade do mundo a um gesto decisivo. Ele não pediu, mandou. E foi aí, naquele comando seco, que a frase surgiu, cortando o ar com o peso de uma sentença que valia mais que qualquer código social. Tire o vestido molhado. Aquelas palavras ditas assim, sem ornamentos, soaram como uma chave virada para Isabela. Naquelas sílabas havia tudo: a urgência, a autoridade prática e, paradoxalmente, a liberdade. Porque quando alguém que não emanava ameaça ou condescendência a chamava à ação, o orgulho podia recuar. Ela hesitou, lutou contra a vergonha, mediu o custo de obedecer e o preço de resistir. Naquele instante, a ideia de morrer, imagem que lhe vinha como sombra branca, pesou mais do que o medo do escândalo. Ela concordou. Não era um aceno solene, foi um movimento quebrado, quase automático. Tire eu mesma, murmurou. Dante não estendeu a mão para tocar sem consentimento.
apenas virou-lhe as costas por um segundo, oferecendo privacidade improvisada, e disse de forma grave: "Despeça-se do que puder, rápido." A voz dele agora tinha o padrão de quem não permitira outras delongas. Isabela desatou os botões com dedos que pareciam tão alheios quanto a cena que a cercava. Cada botão liberto era uma pequena capitulação. Tecido que soltava, frio que atacava, lembranças de bailes e olhares que agora pareciam tão distantes. Quando a camisa caiu sobre seus ombros, a água que escorria encontrou a pele vulnerável. Dante não olhou com a lascívia que ela temia, olhou como alguém que contemplava um frágil objeto de estima, não possuidor, mas guardião temporário. Em respeito às regras do mundo que os observava, o ritual foi feito com a economia, de quem sabe que cada ação precisa ser a certa. Ele trouxe o casaco grosso, o envolveu nas pernas de Isabela, secou com panos quentes o que pode ser secado, esfregou os pés e as mãos com força que mais parecia massagear os ossos do frio. O calor foi voltando ao corpo dela aos poucos, como uma promessa devolvida. O rosto de Isabela, inicialmente contrito, abriu-se num traço de fragilidade que era mais verdadeiro do que quaisquer sorrisos ensaiados. Em seus olhos havia gratidão e, por trás dela, um rubor que vinha tanto do frio quanto da intimidade forjada na necessidade. Dante sentou-se num canto perto do fogo, molhado até a cintura, as roupas grudadas ao corpo, e observou. Não tocou. Seu cuidado foi feito de atos: cuidar da ferida, pressionar o pano sobre a pele sangrante, limpar com água morna que fervia numa lata improvisada. Falou o mínimo, sugestões práticas e comandos baixos, tudo para impedir que o espetáculo de sua presença se tornasse enredo de boato. Ele sabia dos riscos que corria ao ficar ali, sozinho, com a filha do coronel. Sabia também que, por esta razão, não deveria mostrar outra coisa a não ser a rigidez do trabalho. Isabela, deixando que a mão dele tocasse a face onde a chuva lhe apagara a maquiagem, sentiu-se aterrada pela clareza do gesto. Era um toque que não reivindicava nada além da constatação. Você está aqui. Eu a sustento. Ao mesmo tempo, algo nas reentrâncias de sua alma se acomodou. Dali, a vergonha começou a dissolver-se em uma espécie de respeito recém-descoberto. Ela o fitou e, pela primeira vez naquela noite, deixou que a voz saísse sem a armadura. Obrigada. Ele respondeu sem ornamentos. Fica quieta. Se você tentar levantar antes de eu dizer, pode piorar. E deu um passo, trazendo um cobertor seco, encostando-o com a mesma calma de um homem que trata de um animal ferido, com autoridade, sem teatro. Havia ternura nos gestos, uma ternura que não queria ser nomeada para não se transformar em algo simplório diante da situação. Enquanto o fogo trabalhava, houve um intervalo que parecia alongar-se como um sopro entre mundos. O ar dentro da caverna parecia mais espesso, cada respiração dela se misturando à dele, como se o calor próprio de dois corpos fosse um vívido sinal de vida. Ela ouviu as pequenas histórias dele em palavras ralas, de como aprendera a consertar carroças a sol e chuva, de uma amizade árdua com um velho peão que lhe ensinara as estradas da serra, de uma briga antiga que lhe deixara a cicatriz no rosto, lembrança de uma noite em que as coisas quase saíram do prumo. Ele falava pouco de família, e quando o fazia, a ausência era mais palpável que a presença. Isabela, por sua parte, falou de coisas menores: as danças do salão, a afeição por Libertad, o cheiro do café da casa grande. Não disse de pronto as coisas que pesavam mais: o estrangulamento de expectativas, a sensação de ser uma peça para ser trocada como joia na troca de alianças. Mas suas palavras tinham significado, eram tramas de uma vida protegida, fios de um mundo que começava ali, no calor tremendo da caverna, a se soltar. O contato aumentou em uma cadência lenta e inevitável. O calor dos corpos, a claustrofobia da pedra, as roupas secando, o suor que substituía a água fria, tudo conspirou para que uma atmosfera de intimidade se formasse, tão natural quanto perigosa. Dante, homem de princípios rígidos, aproximou-se mais do que a distância social costumava permitir. Não foi um avanço invasivo. Foi um assentimento tácito diante do que o momento pedia. Ao cuidar,
Ele oferecia proteção. Ao oferecer proteção, aproximava-se do que parecia um gesto humano, e não um gesto de conquista. Houve um instante, pequeno, elétrico, quando as mãos dele tomaram o rosto dela com cuidado e seus olhos se encontraram num ponto onde orgulho, medo e desejo se cruzavam. A respiração de ambos se acelerou, lenta como apenas as coisas inevitáveis sabem ser. Isabela sentiu que poderia recuar, que poderia pedir que as rédeas fossem soltas e que tudo voltasse ao normal. Em seu peito, porém, outro som crescia. Não apenas o da gratidão, mas algo como reconhecimento de uma verdade interior, uma inclinação que havia tremido desde a queda. Você confia em mim? A voz dele saiu, rouca, não por incerteza, mas por respeito. Ela pensou nas noites de baile, no olhar do pai que pesava como um tribunal. Pensou também no calor que agora lhe devolvia a sensação de corpo inteiro, a autonomia que vinha mesmo nos limites de uma situação que a humilhava. Finalmente, com a sinceridade que só a situação extrema permite, respondeu: confio. O gesto que se seguiu foi contido. Dante não se colocou como domínio, colocou-se como companhia. Encostou a testa na dela, um ato tão antigo quanto a humanidade, e em silêncio os dois entenderam o que já não precisava de palavras. Aquela experiência mudara algo que nenhum título de nobreza poderia apagar. Ali na caverna, sob o ruído que martelava do lado de fora, construíram um lugar secreto, uma interseção entre necessidade e escolha. O tempo ali dentro alongou-se em pequenas eternidades, a troca de cobertores, os toques que eram mais convalescência que promessa, um beijo contido que deixou os lábios de Isabela com um tremor. A sensualidade que surgiu não foi crua. Veio como o calor que sobe depois de dias de frio, inescapável e justificada pela própria anatomia do socorro. Os corpos encontraram suas posições como se tudo isso tivesse sido premeditado por mãos sérias. Um calor que cura, um toque que pede, uma resposta que afirma. Dante, respeitando um último vestígio de pudor, ofereceu-lhe novamente a escolha. Digo isto e repito, não faço nada que você não queira. Falo claro. Se em algum momento disser não, eu recuo. Entende? Isabela, aquecida e mais livre do que estivera em meses, segurou a mão dele. Entendo, murmurou. E naquela palavra repousou algo como uma decisão, não a do mundo, mas a dela. A noite lá fora parecia ganhar mais força. O vento rugia e a chuva não dava trégua. No interior da caverna, os corpos começaram a fechar a distância de modo natural, quase inevitável. Havia ternura na fome que surgia, uma fome de atenção, de presença, de validação. Quando as mãos se encontraram, os dedos se entrelaçaram como raízes que buscavam sustento. O calor do fogo pintava um alaranjado pálido nos rostos encharcados. Um beijo veio, doce primeiro, e depois mais profundo. As línguas dos dois tocaram-se como reconhecimento de que haviam saído de papéis pré-costurados, e por um momento eram apenas dois que se aconchegavam contra a fome do mundo. A intimidade que floresceu foi, no entanto, algo para ser contada com cuidado. Não foi um rompimento de barras morais, tampouco um expediente para justificar gestos imprudentes. Foi o encontro justo entre vulnerabilidade e responsabilidade. Um trânsito onde cada gesto foi validado por consentimento claro, por atenção contínua aos sinais do outro. Isabela não se perdeu. Encontrou-se. Dante não dominou. Acompanhou. E quando os lábios se afastaram, quando o calor do corpo devolvia aos dois a resolução de que não havia retorno para o que ali se estabelecia, a porta da caverna, pequena e indiferente aos segredos humanos, vibrou com um único ruído distante. Passos, vozes abafadas pela chuva, alguém chamando ao longe. O som foi suficiente para que a consciência do risco voltasse com força. Isabela ergueu-se ligeiramente, olhos cheios de uma nova leveza, e ao mesmo tempo da consciência do precipício. Agora, se aquilo viesse a ser sussurrado, poderia custar reputações, castigos, a cólera do pai. Dante observou-a, e naquele olhar havia a mesma preocupação com as consequências.
O gesto de proteger adquirira outra camada, não só o de salvar de morte, mas proteger de uma sociedade pronta a punir quem transgredisse códigos. Eles baixaram a voz. Recolheram-se como se o mundo lá fora fosse um campo minado. A cumplicidade que surgira não pretendia desafiar o mundo frontalmente. Buscava, antes, uma maneira de sobreviver dentro dele. Dante sabia que ficar ali até o amanhecer era arriscado. Precisava pensar em como levar Isabela de volta sem que seu pai questionasse tudo. Isabela, por sua vez, sentiu um novo peso quando pensou nas consequências. Mas havia, além do temor, uma decisão incipiente que não se apressava em falar. Algo sobre esperar, construir, resistir. A caverna, por fim, fechou-se num silêncio denso, onde a respiração de ambos parecia marcar a batida de uma promessa sem nome. Ela recordou com uma nitidez que doeu a ordem que o capataz emitira quando tudo fora desespero e frio. Tire o vestido molhado. A frase reverberava agora com outro sentido, não só uma necessidade que a mantivera viva, mas o início de uma escolha que poderia refazer o curso de suas vidas. Lá fora a chuva continuava. Dentro a noite ainda guardava segredos. E quando, por fim, Dante ajeitou o casaco sobre os ombros de Isabela e pegou a lanterna para preparar a retirada, ambos sabiam que a travessia de volta seria uma etapa tão delicada quanto a que viveram na pedra. A estrada de barro os esperava com olhos de patrulha. O pai, com fronte cerrada, com certeza perguntaria. O que ficaria escondido naquela caverna era uma pequena chama que poderia tanto aquecer quanto incendiar. Eles saíram devagar, guiados pela luz trêmula da lanterna e pelo som dos próprios passos, cada um carregando, além do corpo agora mais quente, uma mudança invisível que pesava e libertava ao mesmo tempo. A chuva, testemunha implacável, lavava os rastros, mas não conseguia apagar o que o calor havia criado. Uma relação iniciada naquilo que era mais cru e humano, o sustento da vida. Saíram da caverna como quem ressurge de um outro mundo. A chuva ainda batia e a estrada devolvia ao corpo de Isabela a sensação de água que não cessava, mas dentro dela havia uma sensação diferente, a certeza de que algo se partira e, ao mesmo tempo, se costurara de modo irrevogável. Dante conduziu-a até a égua, verificou o pano improvisado sobre a coxa machucada, ajeitou a capa que havia tomado emprestado e ajudou-a a subir com mãos firmes, sem pressa. Cada gesto era cálculo para minimizar olhares, explicar marcas, tornar possível um retorno que não incendiasse tudo. Liberdade caminhou com passos lentos, a lama espirrando sob os cascos. Os peões que haviam sido instruídos a não comentar a saída de Isabela agora mostravam rostos comprimidos entre a censura e a solidariedade. Ninguém falou alto. As palavras, naquela manhã, existiam como pequenas pedras no caminho. Vem depressa. Leve-a direto. Que ninguém saiba. Dante seguiu à frente, e a lanterna que trazia trepidou como testemunha tímida. Quando a casa grande apareceu entre os troncos, o coração de Isabela bateu com a força de um sino. Já não era só o medo físico do frio que a agitava, mas o peso das consequências. O coronel apareceu no alpendre, com os olhos expandindo-se, e no nível de sua voz havia, ao mesmo tempo, pânico e autoridade. O que houve? Quem teve coragem de tirá-la à noite com esse tempo? Isabela suportou a vergonha e a frieza do vento. Disse com voz que tentava soar firme. Caí da égua, pai. Dante salvou-me. Houve um facho de silêncio, depois de cólera controlada que durou o tempo de uma tempestade interna. O coronel avançou 2 vezes, mediu Dante de cima a baixo. O capataz, com a capa suja e o rosto mais fechado do que de costume, inclinou a cabeça e falou pouco. Tirei-a do barro, senhor. Trouxe-a à casa para que recebesse cuidados. Augusto Vasconcelos cruzou os braços, o bigode agitado como bandeia de desafio. Você desobedeceu ordens, capataz. A acusação era quase uma lâmina. Dante sabia como a honra do homem grande só se comparava à sua cólera. Respondeu com seriedade, sem subserviência, que ferisse o senso de decoro. Não desobedeço por costume, senhor. Cumpri o que era preciso para salvar uma vida.
O que se seguiu foi uma negociação silenciosa. O coronel podia punir, podia vazar o caso, podia envergonhar a filha e humilhar o capataz. Ao mesmo tempo, sabia que fora a coragem deste homem, que, por sinal, representava a capacidade de manter os trabalhos da fazenda, que manteria intacto mais do que a honra, a vida de Isabela. As palavras couberam em limites apertados. A verdade que se tocava era incômoda. A madrasta, Dona Eulália, apareceu com o semblante alterado. Tratou Isabela com remédios velhos e compressas quentes, composições que suas mãos conheciam e que, naquela casa, substituíam qualquer savoir-faire recém-chegado de médicos distantes. Enquanto isso, rumores começavam a manobrar-se nas tábuas da casa. Quem vira, quem soube, quem podia falar. Dante permaneceu ao final, mais uma peça do mobiliário útil. Ajudou a estancar o sangramento, a recolocar travesseiros, e foi instruído pelo coronel a ficar por ali para prestar informações. Nos dias que se seguiram, a casa grande voltou ao normal de aparência, mas nada ali estava como antes. Isabela evitava jantares, cancelava saídas, inventava dor de cabeça para não atender visitas. O rosto do pai andava duro, bastava que alguém olhasse com estranheza para que o ar da casa se tornasse pesado como chumbo. E no lugar mais íntimo da cena, havia a memória do calor das mãos de Dante, a sensação de rédeas entre os dedos, o tecido molhado que fora arrancado para salvar sua vida. Essa lembrança, nascida do pior e do melhor, começou a tomar forma no peito dela, como promessa não pronunciada. Dante sentiu, com precisão, o risco que corria. Estar ali significava correr o risco de que alguém interpretasse mal os fatos, coisa que naquela geografia de poder podia significar perder o emprego, apanhar a ira do coronel ou ser forçado a sair de Santa Cruz. Ele não queria fugir, queria estar ao lado de Isabela. Preferiu, contudo, escolher uma via que oferecesse possibilidade maior. Partir por um tempo curto para fazer-se digno a olhos letrados e de banca, tornar-se homem com posses e voltar sem súplicas. Havia, em seu plano, uma lógica dura. Terra nas mãos alheias é respeito. Riqueza herdada pode ser disputada, mas a propriedade comprada com suor evita humilhações. Dante contou seu pensamento a um amigo velho, o mesmo peão que lhe ensinara as estradas da serra, e compôs um plano que exigia saída e retorno. «Vou a São Paulo», disse ele uma noite, numa conversa que apenas Isabela e poucos outros souberam por entre reticências. Trabalhar com gado, trocar vaqueadas por fretes, juntar dinheiro. Não volto pobre, Isabela. Volto com algo que me sustente frente aos olhos de todos. Ela ouviu e sentiu o peito apertar de medo e de alento. A ideia de que ele partisse doeu como ferida aberta. Ao mesmo tempo, a metáfora do retorno com propriedade a fez erguer a cabeça com aquela determinação nova que a caverna havia plantado. Concordou. Jurou esperar. Prometeu, com a voz ocoada de emoção, que esperaria por 2 anos, e, se possível, por mais alguns meses. Havia nela uma espécie de contrato íntimo, selado com a lembrança do casaco e do calor. Dante, por sua vez, deixou-lhe um pequeno presente, um lenço de algodão bem lavado, com as iniciais dele costuradas com um fio toscamente rústico, e o abraço de despedida foi longo, contido e suficiente para lançar ambos no mundo que se abria. Antes de partir, porém, havia de encobrir o que acontecera. O coronel, aborrecido com a desobediência, fingiu que a história era a de uma queda comum. A casa ficou sobre aviso, e para proteger o que havia ali, Isabela contou menos do que sabia. A verdade literal, que fora a ordem do capataz que a salvara e que fora o afastamento do pudor que permitira o aquecimento, tornou-se segredo partilhado apenas por quem realmente importava. Dante recebeu um silêncio pesado como pagamento. Saiu, portanto, não com a bênção cheia do homem que era pai de Isabela, mas com uma licença tacitamente grudada. Podia partir, desde que a volta fosse rápida e discreta. A estrada para São Paulo foi um teste. Dante trabalhou como tropeiro, atravessando caminhos, negociando gado, ajudando a carregar cargas de café. Fazia fretes entre sítios e povoados
e deixava no rosto e nas mãos a marca do esforço. Havia noites em que, ao recolher moedas e acertar negócios, pensava na caverna como um ponto no mapa que o motivava a agir. Mandava notícias por geleias de palavras, não cartas floridas, muitas vezes apenas recados verbais, entregues por viajantes que iam e vinham. Quando podia, escrevia um bilhete curto. Quando não, pedia a um escrivão de cidade que anotasse algumas linhas por ele. Isabela recebia esses recados com uma mistura de alívio e desespero. Cada frase era um fio que mantinha algo entrelaçado. Na fazenda, os dias de Isabela foram de manobras pequenas e de resistência pública. Ela recusava pretendentes com elegância, alegando luto antecipado, distração, compromisso com a família. O intento de manter a aparência intacta era um martírio. Nas rodas de chá, as perguntas sobre casamento aproximavam-se de torniquetes. O coronel, ao perceber que a filha mantinha distância de pretendentes vantajosos, deixou escapar comentários sobre o orgulho que podia levá-la ao desastre social. Isabela, no entanto, manteve sua decisão. A casa grande parecia um palco onde se representava o que a mente pública esperava. Por baixo, o seio dela guardava a lembrança de uma ordem dita à beira da mortalidade. Tire o vestido molhado, que agora tinha outro significado, uma chave de vida e o começo de uma aliança. As estações correram. Dante sentiu o peso do trabalho e a leveza da meta. Comprou cabeças de gado em lotes que representavam mais do que lucro, representavam capital, segurança, margem de negociação. Fez negócios com homens de visão dura, aprendeu a ouvir cartas de fogo e, pouco a pouco, transformou economias em um pequeno adiantamento para a compra de terra. Ao fim de 2 anos e 3 meses, que pareceram uma eternidade, Dante havia reunido o suficiente para adquirir um pedaço de chão, uma sesmaria modesta nas franjas de São Paulo, onde a terra respondia bem ao trabalho e o café trazia dinheiro. Não era grandioso e nem precisava ser, mas tinha escritura lavrada e carimbos que lhe conferiam respeito. Enquanto isso, Isabela envelhecia em paciência. À noite olhava para as costuras, remendava roupas e guardava em segredo o lenço que Dante lhe deixara. Havia também perversidades, sussurros de criados, olhares de parentes que não entendiam seu silêncio prolongado. Dona Eulália, por vezes, testava a filha com perguntas sobre casamentos vantajosos. Isabela respondia com uma calma que mais parecia um escudo. O tecido da sua nova firmeza vinha daquele salto que a morte quase dera. Escolher não era mais sobre obedecer apenas ao pai, mas sobre obedecer a si mesma. No 3º ano chegaram notícias em forma de bilhete selado. Dante tinha comprado a terra. Vinha para São Paulo com seus papéis, então, com o coração batendo como um tambor com defeito, pegou a diligência que o traria de volta a Santa Cruz. A viagem final foi lenta. O homem que desceu do coche tinha a pele mais curtida, levava botas novas, lembrando-lhe de sua origem, e um traje simples, limpo, que lhe dava uma aparência distinta não pela riqueza, mas pela propriedade daquilo que trouxera nos dedos. Papéis, contratos. A prova de um trabalho que não era mais improviso. A chegada de Dante causou uma convulsão que todos sentiram. O coronel, que quando o vira partir, lhe dera a sensação de um desafio cumprido, agora hesitava diante daquele homem que chegava com um pedaço de chão. Havia nos olhos do pai uma mistura de incredulidade e cálculo. Propriedade comprada por um capataz. Como aceitar? Que vergonha! Que honra! O encontro foi marcado num dia claro, no pátio principal. Dante veio com passos medidos, colocou diante do coronel o papel. Escritura lavrada, carimbos, testemunhos. Havia também em sua mão a firmeza de quem olha para um homem grande e diz, sem subserviência: venho com o que conquistei. Peço a sua filha. Um murmúrio percorreu a casa como um vento curto. Isabela estava no alpendre, pálida e viva como sempre, carregando consigo a paciência e o risco. Ao ver Dante, os olhos dela brilharam como recurso antigo. O encontro entre os dois foi seco e tenso, as palavras do pedido contidas e diretas. Dante, com a voz que fora feita de comando prático naquele primeiro encontro, falou com traços de dócil coragem. Coronel,
venho pedir a mão de sua filha. Tenho nesta escritura prova de que sou homem com terra, que posso manter uma casa e honrar uma família. Peço que me permita. O coronel empalideceu como bandeira que se dobra ao vento. O que tinha de honra pendia entre o orgulho do sangue e a lógica dos papéis. Havia também o fantasma do que acontecera na serra. Se as bocas costumavam falar, poderiam escárnio e castigos vingar-se. O coronel se levantou, mediu o capataz com os mesmos olhos que tivera na noite da tempestade e, por fim, pronunciou palavras que foram ao mesmo tempo concessão e teste. Dante Moreira, és homem de trabalho e sabes o valor do suor. Trouxeste prova, mas é preciso que o teu nome esteja limpo diante da minha casa. Não admitirei escândalo. Terás de jurar lealdade à família, de tratar minha filha com honra e de manter tua propriedade com decoro. Se derem-me qualquer motivo de vergonha, juro que te expulsarei. Dante respondeu com calma. Juro. Não peço perdão por ter salvado sua filha. Peço apenas a chance de mostrar que honro minha palavra. Havia na voz dele um compasso que foi aceito pelo coronel, embora com relutância. O velho homem ampliou o gesto e, diante da família reunida, deu a bênção que era mais que autorização. Era reconhecimento tênue de uma nova ordem social, moldada por trabalho e por propriedade. O casamento foi simples, mais íntimo do que muitos outros que a casa grande hospedara. Havia lágrimas, sobretudo da madrasta e de alguns poucos parentes cuja alegria era genuína. Havia também olhares de desdém entre vizinhos que calculavam ganhos e perdas com um ímpeto frio. A cerimônia foi breve, quase austera, mas verdadeira. Quando, enfim, Isabela e Dante trocaram votos, a sensação que surgiu não foi a de vitória social, mas a de que uma escolha fora sustentada e tornara possível um novo começo. O tempo que se seguiu ao casamento foi feito de construção. Dante manejava a terra como quem tinha ouvido um chamado antigo. Trabalhava de sol a sol em sua propriedade, cultivando com paciência o que o dinheiro havia comprado. Isabela, por sua vez, trocara o piano do salão por uma rotina menos ostentosa. Supervisionava a casa, tratava de sementes na horta, participava das decisões e descobriu uma economia doméstica que não a diminuía, ao contrário, a expandia. Juntos, aprenderam a negociar a ordem social com delicadeza, protegendo um lar que fosse orgulho de ambos. Houve episódios de tensão, parentes que não perdoavam, rumores que surgiam e desapareciam, e houve também a presença insubstituível dos trabalhadores da fazenda, que observavam com curiosidade e, às vezes com benefício, a mudança de atitude do patrão. Dante tratava seus empregados com justiça nova, talvez aberta pela experiência, de ter sido o homem que salvou a filha do patrão e teve a sua dignidade reconhecida com a escritura de um pedaço de terra. Ele pagava melhor, distribuía ordens com menos arrogância e procurava manter um horizonte que não fosse apenas lucro, mas também dignidade. Os anos correram com o ritmo de pequenos milagres, uma planta que vingou, uma cerca posta, uma casa pequena, onde o riso de Isabela agora ecoava com naturalidade. O casal teve filhos, e a casa encheu-se de passos miúdos que amenizavam lembranças pesadas. Em noites de chuva, quando o vento lembrava trancos daquela tempestade antiga, Isabela olhava ao redor da casa e permitia-se lembrar como a ordem que soara naquele instante. Tire o vestido molhado. Havia sido frase de comando e de salvação. A expressão se tornara entre eles um mote íntimo. Lembrava-lhes que havia decisões que podiam parecer humilhação, mas que, tomadas no tempo certo, salvam vidas e arranjam futuros. Algumas décadas depois, quando os filhos já corriam pelos campos e a casa tinha o aspecto de lar consolidado, sentaram-se juntos num entardecer que trazia chuva distante. A luz que entrava pela janela pedia calor. Isabela, agora com cabelos que guardavam fios de prata, segurava um pedaço de tecido, o lenço que Dante lhe dera anos atrás, já desbotoado. Dante, com a mão marcada pelo trabalho, aproximou-se e ajeitou um retrato antigo na estante. A foto do casamento, o retrato do coronel que, em paz, agora observava como avô. Havia nas expressões deles
a calma de quem pagou o preço do medo e ganhou o preço do amor. Ela sorriu e, como em brincadeira suave, murmurou a frase que desde o começo os unira. Lembras quando me mandaste, ou melhor, quando ordenaste, que eu tirasse o vestido molhado? Ele riu, uma risada curta, e respondeu numa voz que parecia reconstituída pelas estações. Ordenei, salvou-te. Não havia outra maneira. O clima entre ambos era de ternura reconhecida. Foi a ordem que mudou tudo, disse ela. Foi a decisão que me deu vida, e depois me deu escolha. Havia, é claro, sombras na história. A escravidão, que fora parte do tecido daquele país, ainda ecoava nas lembranças e nos contornos da fazenda. Não se pode falar da época sem mencionar aquilo que era uma brutalidade tolerada. Vidas que trabalhavam sem paga, sujeitas a humilhações. Dante, dentro das possibilidades do tempo, procurou tratar seus trabalhadores com humanidade, ciente de que o sistema era perverso. A sua postura, embora não pudesse mudar de imediato toda a ordem social, mostrava diferença no trato e nas demandas por justiça cotidiana. Isabela, do seu lado, aprendia a reconhecer que amor privado e justiça pública eram caminhos que precisavam caminhar juntos. A memória ficou guardada como lição. Uma ordem pronunciada no momento certo salvou uma vida. A decisão de esperar e de trabalhar mudou a geografia do destino. Para Isabela, a queda na serra, que quase lhe tirou a vida, fora o começo de uma revolta íntima contra as correntes invisíveis que prendiam as pessoas aos papéis que lhes haviam sido dados ao nascer. Para Dante, o ato de partir e de construir um lar com a sua própria terra foi a afirmação de que a dignidade se conquista e se sustenta no labor. Aviso de edição. As cenas íntimas desta narrativa foram tratadas de forma sugestiva e emocional, evitando descrições gráficas. Para publicação em plataformas com restrições, recomenda-se cortes visuais e uso de imagens metafóricas durante os momentos de maior intimidade, preservando o sentido dramático e a carga emocional sem conteúdo explícito. Se essa história tocou você e você quer mais romances, onde escolhas e coragem moldam destinos, inscreva-se no canal e conte nos comentários. No lugar de Isabela, que decisão você teria tomado naquela noite?